Seja mais resiliente. Descubra o segredo de Jung para enfrentar o caos. Seja bem-vindo ao canal Caminho Inteligente. O objetivo deste canal é torná-lo mais inteligente enquanto você faz outras coisas. Então aumente o volume ou coloque seus fones de ouvido e vamos lá adquirir mais repertório enquanto você dá conta de suas tarefas. O caos como instrumento de transformação interna. O caos não é apenas uma força que desestabiliza, mas uma experiência que pode ser transformadora, dependendo de como você reage a ele. É fácil enxergar o caos como algo negativo, como um inimigo que precisa ser derrotado rapidamente antes que destrua tudo o que foi construído. Mas e se eu te dissesse que o caos tem um propósito? Que ele não é um acidente, mas uma parte inevitável e essencial da jornada? Carl Jung acreditava que as crises não aparecem para nos punir, mas para nos moldar, nos revelar, nos transformar. E é exatamente no momento em que tudo parece estar fora de controle que a nossa verdadeira essência tem a chance de emergir. Há algo quase alquímico no caos. Na alquimia, acredita-se que, para transformar um metal bruto em ouro, é preciso submeter a matéria ao fogo, destruí-la, fundi-la e reconstruí-la. O mesmo processo acontece com a nossa psique durante momentos caóticos. Somos colocados à prova, confrontados com as partes mais vulneráveis de nós mesmos. Sentimos medo, dúvida e fraqueza. Mas Jung nos alerta. É somente ao entrar em contato com o que está fragmentado dentro de nós que conseguimos nos reconstruir com maior força e equilíbrio. Imagine uma tempestade. Durante a tempestade, tudo parece estar perdido. Os ventos são fortes, o som do trovão é ensurdecedor, e a escuridão parece não ter fim. Mas após a tempestade, algo singular acontece. As árvores que resistiram estão mais fortes. Suas raízes se aprofundaram no solo em busca de estabilidade durante o caos. O ar está limpo, renovado. Essa mesma metáfora se aplica ao que acontece conosco. As situações difíceis nos obrigam a nos aprofundar em nosso interior, a encontrar raízes que nem sabíamos que possuíamos para nos mantermos firmes enquanto tudo ao redor parece desmoronar. Mas por que o caos é tão desconfortável? Porque ele quebra a ilusão de controle. Vivemos nossas vidas acreditando que podemos prever e planejar tudo, e nos agarramos a essa sensação de estabilidade, que na verdade é frágil. Quando o caos surge, ele nos força a encarar a realidade de que nem tudo está nas nossas mãos. Isso pode ser assustador, mas também libertador. Porque, ao abandonar a necessidade de controlar o incontrolável, abrimos espaço para a verdadeira transformação. Jung dizia que o caos é a abertura para o novo. É o espaço onde o ego, tão acostumado a querer propor soluções imediatas e definitivas, precisa se calar para ouvir o inconsciente. É nesse momento que surge o convite para olhar para dentro. O caos nos obriga a fazer perguntas que normalmente evitaríamos. Quem eu sou quando tudo dá errado? O que realmente importa para mim? Quais são os medos que me controlam? São perguntas dolorosas, mas necessárias, porque é nas respostas que começamos a construir algo novo. Como Jung explicava, os momentos de desordem são uma forma da vida nos mostrar que estamos prontos para um próximo passo, mesmo que ainda não percebamos isso. Esse processo, no entanto, não é automático. O caos só se torna um instrumento de transformação quando aceitamos passar por ele, quando resistimos à tentação de fugir ou de buscar atalhos. Na verdade, fugir do caos é pior. Reprimir as emoções e ignorar os desafios só faz com que eles cresçam, ganhem força e retornem mais à frente, ainda mais difíceis de lidar. É preciso coragem para encarar de frente o desconforto, a confusão, o medo. Mas é exatamente essa coragem que começa a transformar a dor em aprendizado. Jung também falava muito sobre a importância de reconhecer e integrar as nossas sombras durante momentos difíceis. O caos tem um jeito peculiar de trazer à tona tudo o que tentamos esconder. Nossas inseguranças, nossas falhas, nossos desejos reprimidos. Isso pode parecer um golpe baixo, mas não é. É um convite. Porque ao encarar essas partes de nós mesmos que evitamos por tanto tempo, elas perdem o poder de nos controlar. Quando tornamos nossa sombra consciente, ela não trabalha mais contra nós, mas a nosso favor.
ela se torna uma aliada no processo de superação. Algo que muitas pessoas não percebem é que o caos também nos ensina a ter paciência. No mundo moderno, somos inundados por mensagens de pressa. Resolva agora, supere logo, volte para o controle o mais rápido possível. Mas o caos tem seu próprio tempo, sua própria cadência. É impossível controlar o ritmo de uma tempestade. Ela vai durar o tempo que for necessário. E isso nos ensina a confiar no processo, a entender que, mesmo que não possamos enxergar agora, existe algo sendo construído no fundo do nosso ser. Outro ponto crucial é que o caos nos aproxima da nossa humanidade. Quando alguém está no meio de uma crise, todas as máscaras caem. Não há espaço para fingir ou sustentar aparências. É um momento de vulnerabilidade genuína. E embora isso possa parecer uma fraqueza, na verdade, é uma de nossas maiores forças. Porque é nos momentos de vulnerabilidade que somos capazes de criar conexões verdadeiras com os outros, de entender que não estamos sozinhos em nossas experiências e de encontrar apoio em lugares inesperados. O caos, no fundo, é um mestre exigente, mas extremamente eficaz. Ele nos força a reajustar nossas prioridades, nos lembrar do que realmente importa e abandonar tudo o que é superficial ou desnecessário. Ele nos ensina que a força não está em evitar a queda, mas em aprender a levantar sempre que cairmos. Ele nos lembra de que nosso potencial de crescimento é ilimitado e que cada crise é, na verdade, uma oportunidade que chega disfarçada. Quando você para de ver o caos como inimigo e passa a vê-lo como um campo fértil para a reconstrução, tudo muda. É o caos que transforma metal bruto em ouro. É o caos que nos torna humanos mais inteiros, mais maduros, mais conscientes. E, acima de tudo, é no caos que descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. A partir de agora, o convite é claro. Olhe para o caos na sua vida com novos olhos. Não lute contra ele, entre nele. Ali, você encontrará não apenas respostas, mas uma versão de si mesmo que você ainda não conheceu. O mito pessoal. Redescobrindo sua narrativa no meio do caos. No auge do caos, você já se perguntou qual é o seu papel em tudo isso? Existe algo maior, algo que conecta cada dor, cada vitória e cada obstáculo em sua vida? Carl Gustav Jung acreditava que sim. Para ele, cada pessoa carrega dentro de si um mito pessoal, uma narrativa única que dá sentido à existência de cada indivíduo. Essa narrativa pode ficar perdida no meio da desordem, e muitas vezes esquecemos que somos os protagonistas dessa jornada. É como se, ao enfrentar o caos, deixássemos de lado nosso poder de escolha e assumíssemos o papel de vítimas do acaso. No entanto, o caos é o momento perfeito para redescobrir o mito que rege a sua história, para se reconectar com o propósito que pode ter se perdido no caminho. O mito pessoal não é apenas o que você sonha ser ou aquilo pelo qual deseja ser lembrado. Ele é o conjunto da sua essência, das suas experiências, das suas dores e das suas aspirações mais profundas. É o fio invisível que conecta quem você foi, quem você é e quem você pode ser. Mas o que acontece durante as crises? Esse fio parece se romper. Perdemos a direção, nos sentimos desconectados e nos afogamos em um mar de incertezas. O caos tem essa habilidade. Ele destrói narrativas antigas, aquelas que já não funcionam mais, e nos força a construir algo novo. É nesse momento que o mito pessoal pode e deve ser redescoberto. Não como uma imposição, mas como uma escolha consciente de quem você deseja ser diante da vida. Jung entendia que os mitos, em sua forma mais universal, não são histórias vazias, mas guias poderosos que moldam nossa percepção do mundo. Na sua teoria, ele ressaltava que os contos heróicos das grandes mitologias não eram apenas fábulas distantes, mas arquétipos presentes em cada um de nós. E se existe algo profundamente verdadeiro nesse conceito, é que todo ser humano está destinado a ser o herói de sua própria jornada. O caos, nesse sentido, é o chamado simbólico para a aventura, aquele momento de ruptura que empurra o herói para fora de sua zona de conforto. É quando a vida, literalmente, nos despedaça para que possamos escolher como nos reconstruir. Imagine por um momento. O herói clássico de qualquer história, seja em um conto de mitologia ou em um filme,
não começa sua jornada em um estado de perfeição. Pelo contrário, ele é confrontado com suas falhas, inseguranças e limitações. Algo acontece, um evento inesperado ou uma perda que o obriga a se reinventar. O mesmo acontece com você. O caos que você enfrenta não é uma punição, mas o seu chamado para se levantar. É a oportunidade de recriar sua narrativa, de abandonar aquelas velhas histórias sobre quem você pensava ser e começar a contar uma nova versão, mais alinhada com a pessoa que está emergindo das dificuldades. Mas como descobrir o seu mito pessoal no meio da confusão? Primeiro, é preciso silenciar o barulho externo. O caos, por mais violento e assustador que seja, precisa ser enfrentado com introspecção. Jung acreditava que, ao entrar em contato com o inconsciente, esse espaço interno onde arquétipos e símbolos habitam, podemos começar a nos reconectar com quem realmente somos. Não se trata de buscar respostas prontas, mas de identificar os temas recorrentes da sua vida, as histórias que você sempre se conta e os padrões que você repete. Existe algo poderoso em reconhecer esse padrão, porque ele te mostra onde você está preso e onde pode se libertar. Reconhecer e redescobrir o próprio mito no meio do caos é um ato de coragem, porque requer honestidade consigo mesmo. Muitos evitam esse enfrentamento porque sabem que ele pode ser doloroso. É como olhar para partes de si que foram negligenciadas por muito tempo e dizer: "Eu vejo você, entendi o seu papel na minha vida, mas agora estou pronto para algo novo." Ao fazer isso, você começa a retomar o controle da sua narrativa. Deixa de ser a pessoa que apenas reage ao mundo e passa a ser quem decide quais capítulos ainda precisam ser escritos. Tudo isso não significa que o caos vai desaparecer imediatamente. Ele continuará presente. Mas a diferença é que, ao se reconectar com o seu mito pessoal, você ganha clareza e direção. Pense nisso. Mesmo nas histórias mais desafiadoras, o herói nunca sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. Mas ele tem uma convicção inabalável no propósito da jornada. E é isso que o mantém em movimento, mesmo quando tudo parece sem saída. O mesmo se aplica a você. Não importa o tamanho do caos que você está enfrentando, o mito que você constrói agora será a bússola que guiará cada uma das suas escolhas daqui para frente. Talvez você esteja se perguntando: por que isso é tão importante? Por que eu deveria me preocupar em criar essa narrativa se eu só quero sobreviver ao que está acontecendo agora? A resposta é simples. Sem uma narrativa, sem um mito que faça sentido para você, o caos se transforma em um ciclo interminável de dor e confusão. Mas quando você encara a vida como uma história em construção, em que você tem o poder de ressignificar eventos passados e criar algo novo, o caos perde sua força destrutiva. Ele se torna o combustível que te impulsiona em direção à sua próxima versão. E ao final, a grande verdade é que ninguém pode construir essa narrativa por você. Ela é completamente única, tão singular quanto a sua própria existência. É uma história que carrega suas marcas, seus erros, suas conquistas e, acima de tudo, o potencial infinito de transformação que existe em você. Ao redescobrir o seu mito pessoal, você não apenas supera o caos, mas aprende a transformar cada caos futuro em um novo começo. A simbologia do equilíbrio. O encontro entre luz e sombra. Dentro de cada um de nós existe um conflito constante. Luz e sombra, forças opostas que coexistem, mas que lutam pelo controle sobre nossas ações, pensamentos e sentimentos. No entanto, essas forças não são inimigas, e Jung sabia disso como ninguém. Para ele, a sombra, aquela parte de nós que evitamos, escondemos ou rejeitamos, não é algo a ser temido, mas integrado. É o caos dentro de nós mesmos, aquele caos sutil que se reflete no mundo exterior em momentos de crise. E somente quando reconhecemos esse confronto interno, entre a luz e a sombra, é que encontramos o verdadeiro equilíbrio. A sombra, segundo Jung, não é apenas algo sombrio ou sinistro como o nome pode sugerir. Ela é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, seja por medo, vergonha ou pela crença de que determinadas características não são aceitáveis. Pode ser um trauma do passado, pode ser um desejo que você aprendeu a reprimir, ou até habilidades que por algum motivo você nunca se permitiu explorar. Do outro lado,
temos a luz. As partes de nós mesmos que mostramos ao mundo, aquilo que valorizamos e aceitamos como sendo quem somos. Mas se você pensar bem, isso é apenas uma fração da história. Somos mais complexos do que o que permitimos que apareça na superfície, e o caos que surgimos para enfrentar traz isso à tona de forma inevitável. Quando ignoramos ou reprimimos nossa sombra, criamos um desequilíbrio interno que se projeta no mundo externo. E é aqui que muitos começam a vivenciar seus maiores conflitos. Pensamentos sabotadores aparecem, comportamentos automáticos nos afastam do que realmente queremos, e sensações desconfortáveis crescem sem explicação aparente. Esse é o aviso da sombra, tentando se manifestar, querendo ser reconhecida. Durante momentos de caos, essas manifestações ficam ainda mais evidentes, porque é nesse contexto que nossas defesas enfraquecem e o material reprimido vem à tona com força. Jung acreditava que a busca pelo equilíbrio não é uma luta para extinguir a sombra, mas um esforço para integrá-la. Para isso, você precisa começar a enxergar os aspectos rejeitados de si mesmo, não como fraquezas ou perigos, mas como portas de entrada para entender quem você realmente é. Não é fácil. Encarar nossa sombra exige honestidade e coragem, mas é necessário, porque sem isso, você permanecerá preso em um ciclo de frustração, enfrentando os mesmos dilemas e sentindo que não avança, mesmo tentando desesperadamente escapar do caos. O mais interessante é que, no fundo, a luz sem a sombra torna-se insustentável. Quando insistimos em negar nossas partes mais difíceis, criamos uma ilusão de perfeição que não pode ser mantida por muito tempo. Isso explica por que momentos de crise são tão desconcertantes. Eles quebram essa fachada e nos forçam a lidar com o lado de nós mesmos que tentamos afastar. E não se engane, esse contato não é uma punição nem um erro no processo de crescimento. Ele é necessário, porque é a única forma de alcançar um estado de equilíbrio verdadeiro. Equilíbrio, de acordo com Jung, não significa evitar oscilações ou permanecer em um estado constante de paz. Pelo contrário, é a convivência harmônica entre as extremidades, entre a luz e a sombra, entre o caos e a ordem. É aceitar que essas forças fazem parte da vida e que cada uma tem algo a nos ensinar. O caos nos empurra para a sombra, nos obriga a confrontar as verdades difíceis. Mas a ordem que buscamos só se torna possível quando aprendemos com o que encontramos nesse processo. A simbologia do equilíbrio é universal. Muitas culturas e tradições retratam essa dualidade em suas práticas e crenças. No simbolismo oriental, por exemplo, o conceito de Yin e Yang representa a interação entre forças opostas que, juntas, formam o todo. No mundo ocidental, Jung trouxe essa ideia para o nível psicológico, explicando que os opostos internos não existem para destruir um ao outro, mas para criar algo novo a partir da integração. E é isso que você precisa fazer durante momentos caóticos. Procurar o que essa dualidade está tentando te mostrar. Cada dificuldade que você enfrenta é uma oportunidade para entrar em contato com a sombra e, ao mesmo tempo, com a luz que existe ao reconhecê-la. Por exemplo, uma pessoa que vive evitando o confronto pode interpretar o caos como um convite para explorar sua força interior, questionar por que sempre recua e descobrir uma coragem que estava reprimida. Da mesma forma, alguém que se sente constantemente no controle pode ser forçado a lidar com sua vulnerabilidade, aprendendo que não há problema algum em pedir ajuda ou em admitir fraquezas. É importante lembrar que o encontro entre luz e sombra não acontece de forma imediata. É um processo contínuo, onde cada circunstância difícil, cada caos interno e externo, dá a chance de avançar mais um passo em direção à integração. Com o tempo, você vai perceber que os padrões de comportamento que antes te prendiam começam a desaparecer, substituídos por ações e atitudes que refletem quem você é de verdade, não quem tenta ser para agradar os outros ou cumprir expectativas externas. A beleza desse processo está na construção de algo maior. Você começa a entender que não há problema em sentir medo, em ter dúvidas, em cometer erros. Todas essas experiências fazem parte de um sistema maior que está alinhado com o seu crescimento e desenvolvimento como ser humano. O equilíbrio surge nesse espaço, nesse ponto onde você aceita que é imperfeito,
mas que tem tudo o que precisa para enfrentar qualquer turbulência. Nesse encontro entre luz e sombra, a resiliência se fortalece, porque você aprende a confiar em si mesmo, não apenas naquilo que é puro e aceitável, mas no todo. Enfrentar o caos, então, deixa de ser algo assustador. Passa a ser um processo fascinante, desafiador e, mais do que tudo, transformador. E é isso que Jung queria que entendêssemos. O equilíbrio não é estático, é dinâmico, é a dança constante dessas forças dentro de nós. Aceitá-las é o primeiro passo para transformar o caos em uma fonte infinita de poder e sabedoria. O poder da intuição, navegando no incerto com a sincronicidade. Há momentos em que a vida parece apresentar uma série de coincidências estranhas e inesperadas. Você já sentiu que certos eventos, por mais aleatórios que aparentem ser, estão carregados de significado? Como se o universo estivesse tentando te dizer algo, mesmo em meio à confusão. Para Carl Gustav Jung, isso era mais do que simples acaso. Era a manifestação de um princípio que ele chamou de sincronicidade, uma conexão não casual entre eventos externos e o mundo interno. É aqui que a intuição assume um papel essencial, agindo como uma bússola em meio ao caos que parece te desafiar. Quando você está no meio de um período incerto, perdido entre escolhas, angústias ou decisões a tomar, o que você percebe? A primeira reação da maioria das pessoas é tentar buscar respostas lógicas, lineares, baseadas em fatos que elas conseguem controlar. Mas, e se o que você precisa não está apenas no que pode ser racionalmente analisado? Jung acreditava que o inconsciente não apenas influencia sua vida, mas também interage com ela. Por meio da sincronicidade, ele sugeria que o mundo externo reflete estados internos de maneira simbólica e profunda, cabendo à nossa intuição interpretar essas mensagens. O caos, muitas vezes, ofusca a capacidade de enxergar essas conexões. Nossa mente se agarra ao medo, à dúvida e à necessidade crescente de controlar o que está fora do nosso alcance. No entanto, é justamente no caos que a intuição pode ser mais valiosa. A intuição, segundo Jung, não é mágica ou supersticiosa. Ela é nossa conexão mais íntima com o inconsciente. É aquela voz interna que te diz para seguir por uma estrada, mesmo sem ter todos os motivos claros, ou que alerta para algo que parece perigoso, mesmo quando nada aparente está errado. É um processo silencioso que opera nas margens do consciente, mas que se torna extraordinariamente poderoso em momentos de incerteza. O mais curioso é que muitas pessoas ignoram esse poder. A intuição é frequentemente desacreditada em sociedades que valorizam o racional e mensurável acima de tudo. Mas Jung argumentava que confiar apenas na lógica é como tentar andar com uma perna só. Ele sabia que o mundo interno, os sentimentos, símbolos e percepções sutis, carregava uma sabedoria que a razão sozinha não pode alcançar. Quando você aprende a ouvir essa voz interior, a se abrir para o que antes parecia irracional, o caos se torna menos esmagador. Ele pode até permanecer presente, mas deixa de ser estranho. Você começa a notar padrões, oportunidades e respostas que antes estavam escondidas à vista. A sincronicidade é o exemplo mais claro disso. Imagine que você está enfrentando uma decisão difícil, sem saber qual caminho seguir. De repente, ao abrir um livro aleatoriamente, encontra uma frase que parece falar diretamente com o que está vivendo. Ou talvez esteja pensando em alguém do seu passado que poderia te ajudar em uma situação. E poucas horas depois, essa pessoa entra em contato com você. São coincidências, mas ao mesmo tempo não são. Segundo Jung, esses eventos são resultados simbólicos da interação entre o seu inconsciente e o campo externo. Eles não apenas acontecem, eles têm significado. E quando você está atento, pode usar esses sinais para encontrar clareza. O caos que tanto nos assusta também é o terreno fértil onde a intuição e a sincronicidade florescem. Nos momentos de maior incerteza, quando o medo nos toma, a racionalidade às vezes só aumenta a dor, porque nos força a buscar respostas imediatas e práticas que nem sempre estão disponíveis. A intuição funciona de forma oposta. Em vez de buscar uma solução direta, ela expande sua percepção. Ela te convida a abrir os olhos para o que o momento está oferecendo, ao invés de insistir em encontrar o que está faltando.
Ela te impulsiona a confiar no que sente, a se mover mesmo sem ver o caminho completo, porque sabe que algo maior está guiando o processo. Jung frequentemente relacionava a sincronicidade e a intuição com arquétipos universais, aqueles símbolos e padrões que habitam o inconsciente coletivo. Cada símbolo tem uma força específica, uma energia que ressoa com diferentes momentos da nossa vida. Quando você está em caos, sua mente inconsciente busca se comunicar por meio desses símbolos, que aparecem nos sonhos, nas interações diárias ou até mesmo em acontecimentos inexplicáveis. Por isso, momentos caóticos não devem ser interpretados como um fim, mas como um novo começo. O universo, através da sincronicidade, está sempre respondendo. Você só precisa aprender a interpretar as mensagens. Algo essencial para navegar no caos com intuição é aprender a desacelerar internamente. Jung acreditava que estar em contato com o inconsciente requer um estado de receptividade. Em uma era onde somos bombardeados de estímulos, essa receptividade é cada vez mais rara, mas totalmente possível. É sobre encontrar momentos de quietude, mesmo no meio da confusão. Quando você desacelera, quando para por um instante para realmente ouvir, sentir e perceber, a intuição pode trabalhar com clareza. Nesse estado, você começa a perceber que algumas respostas não vêm da análise exaustiva ou de uma lógica perfeita, mas de algo mais profundo, quase instintivo. Isso não quer dizer que toda coincidência ou instinto deve ser seguido cegamente. A intuição cresce à medida que você trabalha em sua conexão com o inconsciente. Quanto mais você presta atenção aos sinais que a vida oferece e aos recados que sua mente tenta te enviar através de símbolos, mais você aprende a confiar no processo. A sincronicidade e a intuição são ferramentas vivas, expandidas por sua atenção e pela sua disposição em aceitá-las como guias em momentos onde a lógica se mostra insuficiente. Em tempos de caos, a maioria se sente perdido porque busca mapas externos para territórios que só podem ser explorados internamente. A intuição é esse mapa, o único capaz de revelar caminhos em um terreno desconhecido. E a sincronicidade é o detalhe surpreendente que confirma que, mesmo no caos, você nunca está sozinho. Existem respostas por toda parte, esperando que você permita que sua intuição as encontre. No momento em que você começa a confiar que a ordem pode emergir do caos, as coincidências se tornam mensagens, e a jornada que parecia assustadora começa a fazer sentido. O ritual do renascimento. Recrie sua identidade após a tempestade. Quando o caos finalmente arrefece, o que resta? Muitas vezes, depois de enfrentar uma crise, temos a impressão de que algo dentro de nós foi quebrado de maneira irremediável. É comum sentirmos um vazio, como se uma parte de quem éramos tivesse desaparecido no processo. Mas o que Jung nos ensinou é que, em vez de lamentar as perdas, esse é o momento de nos reconstruirmos. Não como éramos, mas como uma versão mais autêntica e fortalecida. O caos destrói, sim, mas ele também cria. É nesse momento que somos convidados a passar por um ritual simbólico de renascimento, deixando para trás velhas identidades que já não nos servem e recriando quem somos em essência. O renascimento não é um evento automático, ele precisa ser escolhido. Imagine o caos como uma tempestade violenta que devasta o terreno da sua alma. Nada parece estar no lugar, mas, ao mesmo tempo, o solo está limpo, pronto para sementes novas. Esse é o poder simbólico do renascimento. Escolher conscientemente o que será plantado onde antes existiam ruínas. Isso exige coragem, porque requer que você deixe morrer a antiga versão de si mesmo, aquela que estava agarrada às limitações impostas por medos, expectativas externas ou velhos padrões de comportamento. Renascimento é, acima de tudo, um ato de desapego. Jung acreditava que o inconsciente tem uma profunda necessidade de símbolos e rituais para consolidar transformações internas. Não é à toa que em todas as culturas do mundo, ao longo da história, o renascimento aparece como um tema central, seja nas religiões, nos mitos ou nas próprias histórias de superação. A imagem do nascer de novo existe porque nosso inconsciente precisa dessa referência, dessa estrutura simbólica que nos lembra que a morte de alguma parte de nós nunca é o fim, mas o início de algo maior.
Após a destruição, surge a oportunidade de recriar, e isso precisa ser simbolizado, seja por meio de gestos, novos hábitos ou até de simples ações intencionais que reflitam a decisão de seguir em frente. O verdadeiro ritual do renascimento começa dentro de você, no momento em que aceita que a antiga ordem não pode mais ser restaurada. Resistir a isso só leva ao sofrimento. Quantas vezes nos encontramos tentando voltar para algo que claramente já se desfez? Queremos reviver situações, manter relacionamentos ou até mesmo segurar hábitos antigos porque tememos o desconhecido. Mas a verdade é que, ao resistir à realidade, nos tornamos prisioneiros do passado. O renascimento exige que você olhe para a ruína como uma oportunidade, não como um fracasso. É o momento de perguntar a si mesmo: quem eu quero ser agora? O que posso criar com o que sobrou? Nesse processo, é essencial tomar consciência do que foi perdido e como isso impacta quem você é. Isso não significa permanecer preso à dor, mas reconhecer sua importância no ciclo de transformação. Jung dizia que ignorar ou esconder a dor é como tentar construir uma casa em terreno instável. O renascimento acontece quando, em vez de evitar o sofrimento, você o encara, entende sua mensagem e decide a partir dele o que será reconstruído e o que será deixado para trás. A dor, paradoxalmente, é parte desse processo criativo. Ela nos desaloja do lugar confortável e nos força a olhar para partes de nós mesmos que antes ignorávamos. O ritual do renascimento também envolve ação. Não é apenas uma mudança interna, mas externa também. Quando se passa por uma grande transformação, as ações cotidianas precisam refletir essa nova identidade que está emergindo. Se você passou pelo caos de uma perda, por exemplo, essa dor precisa dar espaço a ações que reflitam aceitação e reconstrução, novos projetos, relacionamentos ou formas de expressar quem você está se tornando. Talvez isso signifique literalmente reorganizar seu espaço físico, transformando-o em algo que reflita seu novo estado de ser. Talvez signifique abraçar hábitos que nunca teve coragem de explorar antes, como uma forma de simbolizar o nascimento de um eu mais maduro e resiliente. Outro ponto central no renascimento é o fortalecimento dos vínculos com o presente. Jung enfatizava o perigo de viver preso a arrependimentos do passado ou ansiedades sobre o futuro. Após enfrentar o caos, é comum se dedicar a essas preocupações, remoendo o que poderia ter sido feito ou temendo o que ainda está por vir. Mas o renascimento ocorre apenas no momento presente. Toda a energia do novo ciclo deve se concentrar no agora, nas coisas que estão ao seu alcance naquele momento. O presente é onde tudo se constrói, e aprender a estar plenamente nele é o que consolida a sua nova identidade. O renascimento não significa apagar o que aconteceu. Pelo contrário, significa honrar o que foi vivido, integrando tudo como parte da sua jornada de crescimento. Não há necessidade de rejeitar o passado ou as partes de você que surgiram durante o caos. A ideia é dar um novo significado a tudo isso. Olhar para as feridas e perceber que elas são símbolos de aprendizado, marcas de um processo maior de lapidação. É como o carvão que passa por uma intensa pressão para se transformar em um diamante. A transformação só acontece porque aquele material passou pelo caos que o redefiniu. Com você, o processo é o mesmo. Por fim, o ritual do renascimento nos lembra de algo essencial que muitas vezes subestimamos: a liberdade que existe em poder se recriar. O caos nos tira o controle, mas ele nos devolve algo ainda mais valioso: a chance de escolher como queremos seguir. Ele quebra certezas, mas abre possibilidades. Ele nos faz questionar, mas também nos dá a oportunidade de começar do zero. E é nessa recriação que mora a verdadeira força. O caos nunca será o fim da história, a menos que você decida que seja. Ele é apenas o ponto onde tudo começa novamente. Recriar-se é um ato de poder, e ao passar por esse ritual, você descobre que mesmo aquilo que parecia ser o seu limite, pode, na verdade, ser a porta para a versão mais livre e completa de quem você é. O renascimento é a conclusão que sucede o caos, mas também o começo que promete transformação. A escolha é sua: permanecer nas ruínas
ou aproveitar o terreno novo para construir algo extraordinário. Faça do caos seu mestre. O caos nunca será algo que buscamos ativamente, mas ele é inevitavelmente parte da existência humana. Ele chega como uma tempestade, muitas vezes sem aviso, arrancando o controle que pensávamos ter, expondo nossas fraquezas e nos confrontando com verdades que preferíamos ignorar. Mas dentro de todo esse sofrimento e confusão, há algo maior a ser visto. Jung entendia que o caos não é o vilão que imaginamos, mas um mestre poderoso. Ele nos ensina lições que nenhum estado de conforto poderia oferecer, e está em nossas mãos decidir se vamos resistir a ele ou transformá-lo em nosso maior aliado. Quando você encara o caos apenas como destruição, você se torna prisioneiro dele. Você resiste, se recusa a aceitar e luta contra ele. Mas tudo o que isso faz é prolongar a sua dor. Por outro lado, quando você o aceita, não como algo bom ou ruim, mas como parte natural do processo de viver, ele deixa de ser um inimigo. Ele se torna uma ferramenta de aprendizado. Não é o caos que nos destrói, mas a forma como reagimos a ele. Quando você escolhe extrair sentido dessas experiências, você deixa de ser vítima das circunstâncias e assume a posição de criador da sua própria história. O caos nunca é fácil. Ele te força a sair da zona de conforto, demolindo as estruturas que você construiu para ter uma vida previsível e segura. No entanto, é justamente na ausência de previsibilidade e segurança que descobrimos do que realmente somos feitos. O caos é o espelho mais honesto que temos. Ele reflete, sem filtros, aquilo que evitamos ver em nós mesmos e na nossa vida. Não porque quer nos punir, mas porque sabe que somente ao olhar para esses aspectos podemos crescer e evoluir. Ele é o professor que derruba os muros, mostrando que há algo mais forte e mais verdadeiro esperando para emergir. Jung acreditava que a vida é um processo contínuo de integração entre opostos, luz e sombra, ordem e caos, conforto e desafio. Se nos recusamos a aceitar o caos, estamos nos privando de metade da experiência humana. Evitar o caos é evitar o crescimento. Deixar de encará-lo significa se manter em uma narrativa limitada, onde o potencial de transformação nunca é explorado. Mas abraçar o caos, aceitá-lo como parte do ciclo natural da vida, é o que nos permite acessar uma força interior que, muitas vezes, nem sabíamos que tínhamos. O papel do caos em sua vida não é o de narrador, nem de ator principal, mas de diretor. Ele coloca os elementos em cena, desconstrói roteiros antigos e abre espaço para uma nova história que só você pode escrever. Dessa forma, o caos não é o fim da narrativa. Ele é apenas o prelúdio para um capítulo ainda mais poderoso e significativo. Quando você começa a enxergar crises como convites para criar, em vez de finitudes, algo dentro de você muda para sempre. Você para de viver na reação e passa a agir com base em propósito e clareza. Lembre-se, não se trata de vencer ou superar o caos no sentido tradicional. Essa não é uma luta onde haverá derrotados ou vencedores. Trata-se de aprender a coexistir com ele, de reconhecê-lo como um parceiro essencial no caminho da transformação. Cada vez que ele aparecer, em vez de perguntar "Por que isso está acontecendo comigo?", pergunte a si mesmo: "O que isso está tentando me ensinar?". Essa mudança de perspectiva, por mais sutil que pareça, transforma não apenas como você lida com os desafios, mas como você vive sua vida. A grande verdade é que o caos não define quem você é. Ele revela quem você pode se tornar. Ele destila sua essência, removendo aquilo que não serve mais e deixando apenas o que é essencial. E essa essência, quando aceita e lapidada, é o que cria uma existência plena, consciente e resiliente. Você não está destinado a ser quebrado pelo caos, mas a ser moldado por ele. Essa é a liberdade que ele oferece. A oportunidade de se recriar, de abandonar a versão antiga de si mesmo e de nascer de novo, cada vez mais forte, mais consciente e mais alinhado com seu verdadeiro propósito. Ao longo desta jornada, Jung nos mostrou caminhos profundos para enfrentar a incerteza, equilibrar nossas forças internas e transformar desafios em aprendizado. Não porque seja fácil, mas porque é necessário. Não porque o caos seja algo que amamos, mas porque é algo que nos faz crescer.
E crescer, no final das contas, é o objetivo mais real e significativo que podemos perseguir. Neste momento, você sabe que o caos nunca será algo que irá abandonar por completo a sua vida. Ele virá e irá, assim como as ondas de um oceano que nunca para de se mover. Mas agora você está preparado. Você sabe que não precisa se perder em sua tempestade, porque dentro de você existe um centro, uma força pronta para enfrentá-lo. Você sabe que o caos é o meio, nunca o fim. E mais do que isso, você sabe que tem as ferramentas para transformá-lo em algo extraordinário. A escolha de usar o caos como um mestre, e não como um inimigo, está sempre em suas mãos. Deixe que ele aprofunde suas raízes e fortaleça seu espírito. Porque no final, é ele que te faz lembrar que, mesmo na maior das tempestades, você sempre será capaz de encontrar ordem dentro de si. Seja a força que emerge do caos. Use-o como o começo de algo grandioso e deixe sua vida ser um testemunho não do que te derrubou, mas do que te moldou. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para transformar a maneira como pensa e vive. Agora imagine como seria continuar essa jornada, expandindo sua consciência e aprendendo constantemente sem esforço. No canal Caminho Inteligente, você não precisa parar o que está fazendo para se tornar mais inteligente. Basta dar o play em nossos vídeos e aprender enquanto dirige, arruma a casa ou cuida de sua rotina. Nosso conteúdo é feito para te acompanhar, intensificar a sua reflexão e agregar valor ao seu dia a dia, onde quer que você esteja. E tem mais. No Caminho Inteligente, você nunca ficará sem conteúdo que instiga a mente e o coração. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre focados em levar a você reflexões profundas, ensinamentos práticos e conceitos que realmente mudam vidas. Mas para isso, você precisa estar aqui conosco, construindo esse hábito de pensar além do superficial. Inscreva-se agora no canal Caminho Inteligente e entre nessa comunidade de pessoas que buscam mais do que conteúdo passageiro. Buscam crescimento, clareza e realizações verdadeiras. Ao se inscrever, você está dizendo sim para uma vida mais consciente e conectada. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu próximo passo no Caminho Inteligente começa agora. Junte-se a nós e descubra o poder de crescer sem esforço, apenas deixando que as ideias transformem a sua forma de ver o mundo. O que você está esperando? Inscreva-se agora!